Olá, feliz dia! Ei, irmão, ei, irmã, chega de angústia e aflição. É chegada a hora de sossegar o espírito e entregar tudo nas mãos de Deus. Faça isso agora mesmo, assistindo ao programa Aceite ou Noie, que vai levar até você e seus familiares um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Sinta-se em casa, muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Durante a nossa mensagem de hoje, você se sentirá de novo senhor de si mesmo e do seu próprio destino. É hora de você presentear seus amigos com o modo feliz de viver, que leva a qualidade de vida física, social e espiritual através dos Preceitos Diários 2014. Os Preceitos Diários da Aceite ou Noie enriquecem todos os dias a vida das pessoas, com mensagens de sabedoria para o seu cotidiano sobre amor, gratidão, bem-estar, prosperidade e como ser cada vez mais feliz. Todos os dias nascem oportunidades de realização. Aproveite cada uma delas e preencha a sua vida de alegria e harmonia, lendo os Preceitos Diários. Presenteie todos os seus amigos e familiares. Inicie 2014 com muita prosperidade e sucesso para seus dias e para todos aqueles que você presentear. Os Preceitos Diários vêm nos modelos de parede e de mesa. Para adquiri-los, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você através do nosso site www.sni.org.br, onde você também pode adquiri-los pela livraria virtual. Ou então, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Preceitos Diários 2014. Mensagens de sabedoria para o modo feliz de viver. Muitas pessoas querem ser prósperas, mas só ocupam de sentimentos pobres. Tristeza, mágoa, medo, crítica, queixa e cobrar tudo dos outros só serve de alimentos a um espírito de mendicância que só pensa em receber ao invés de doar. Acompanhe nossa mensagem de hoje e aprenda quais são as atitudes mentais que podem mudar esse cenário interior. Muito obrigado. Consonância entre diversidade e igualdade. Este é o assunto que está aqui no livro, ó, bonitinho, alegre e agradável jornada da vida, do professor Seiichi Taniguchi. E para falar sobre este assunto, preletores José Maria Coelho. Muito obrigado. Muito José obrigado. Maria Coelho. Muito obrigado. Tudo bem com o senhor? Tudo maravilha, graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. E Silvana Cassimiro de Souza. Muito obrigado, Silvana. Muito obrigada. Tudo bem? Maravilha. José Maria Coelho, quando se fala em consonância entre diversidade e igualdade, o que é, senhor? Aqui no texto do livro Alegre e Agradável Jornada da Vida, o professor Seiichi Taniguchi está chamando a atenção da gente, acredito até que é para a questão do viver religioso, onde muitas das vezes ocorre na pessoa que segue uma religião, por questões de religiosidade e crença, de exaltar o mestre fundador da religião e se tornar um fanático religioso. E o fanatismo religioso ele leva a pessoa à autoprisão, porque ela não faz mais nada da vida sem uma orientação desse mestre religioso, porque ela acha que o mestre religioso é a única pessoa que tem um contato direto com Deus, é quase realmente um Deus. E ocorre muitas vezes, né, na vida das pessoas essa veneração, e com a gente, que nem é um Deus assim, ocorre essa veneração. As pessoas não imaginam que você tem que ir de avião para o Panamá. As pessoas acham que quando você fala, o professor N foi para o Panamá, ele falou abracadabra e pum, apareceu lá no Panamá. As pessoas não imaginam que a Silvana compra sapatos maravilhosos na loja porque ela precisa de sapato. E é engraçado, porque outro dia já faz um tempo, eu tive que sair. E estava com os meninos lá, as meninas numa boate dançando.
A mesma música de sempre, não muda a música. É putz. É o putz. Aí fui no banheiro. Quando eu tô lá no banheiro, apareceu um rapaz lá e olhando para mim assim, eu já assustei, né? Daí ele olhou para mim e falou, professor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu pensei, o mesmo que você, eu estou fazendo o mesmo que você. Tá bom. Daí ele nunca mais apareceu no Seitonê também, não sei se a gente estava fazendo a mesma coisa, mas o que eu achei engraçado é isso. Ou seja, o fato dele encontrar com você na rua, caminhando, no restaurante, comendo, ele acha que, de repente, isso... será que isso é o viver religioso? Porque, de repente, eles pensam que a gente é aquele mestre velhinho que está enclausurado, vivendo de folhas de eucalipto e mel. Né? E, no fundo, o viver religioso, ele é o viver que ele não fanatiza, ele não prende a pessoa. Então, se Cristo disse, Pai nosso que estás nos céus, é porque todo mundo traz dentro de si a centelha divina. Quando Buda declarou que todos os seres animados e inanimados possuem a natureza búdica, é porque todo mundo tem o Deus interior. E a função da religião para manifestar aqui quando ele fala da diversidade, é você respeitar o Deus que se manifesta através da cultura de cada povo, de diferentes formas. Isso é respeitar a diversidade da vida. A vida se manifesta das mais variadas formas e essa manifestação, ela vem acompanhada de religiosidade ou não, né? Porque existem pessoas também que não acreditam, né, em religião nem nada, mas por detrás disso tudo existe, nós acreditamos, o amor de Deus. Tudo é manifestação do amor de Deus. Tudo é manifestação do amor de Deus. Silvana, esse enaltecimento que o preletor José Maria fala, acontece mesmo, né? Das pessoas, de uma forma exagerada, enaltecerem os grandes mestres religiosos e cultuá-los como se eles fossem pessoas diferentes, né? Então, acontece essas coisas mesmo com a gente aí fora, né? Comigo também, o Zé estava falando, eu lembrei que aconteceu também. As pessoas estão acostumadas a gente sempre estar assim, de terno, enfim, né? Cara de preletor da Seitinoye, né? Então, quando elas encontram a gente fora do mundo da Seitinoye, elas meio que julgam sem perceber. Então, comigo também já aconteceu. É como encontrar gente sem maquiagem. Isso, Comigo já aconteceu. No meu caso é diferente. Outra coisa, tá aqui também? Uma vez eu estava numa festa, fora com uma outra roupa totalmente diferente da que eu uso habitualmente, né? E a pessoa, quando ela me olhou de cima e embaixo e falou assim, nossa, você aqui. E aí eu falei assim, mas eu também sou normal, né? Então as pessoas acham que elas nunca vão encontrar um religioso num lugar assim, onde todo mundo vai, né? Então as pessoas têm essa tendência a esse enaltecimento exagerado. Com relação aos pais, José Maria e Silvana Casimiro, por exemplo, esse não enaltecimento exagerado, qualquer pessoa que seja ela, né? E com relação no relacionamento familiar, como que se deve ter a esposa com o marido com a esposa e aí vai? Toda a relação, ela tem que ser embasada no amor. Outro dia, num programa de TV, o nosso presidente doutrinário estava falando sobre a mitologia, né? Quando foi criado o homem e Júpiter, o ser humano era uno, né? 4 braços, 4 pernas, e Júpiter lançou um raio, uma espada e criou, né? Separou homem e mulher. Mas parece-me que essa ação de Júpiter foi uma ação de ciúme, porque como tinha um ser perfeito, quando ele manda o raio lá, a espada que rompe a relação homem-mulher, ou do ser humano, o que acontece? Nasceu o raio que do parto. O raio que o parto nasceu aí, porque daí, quando veio o raio, então, diz que a ação de ciúme dele fez com que ele tremesse um pouco a mão. Então, quando ele tremeu a mão, aí criou uma saliência no homem e criou o côncavo na mulher. Por isso que houve essa separação. Então, aqui existe um homem e aqui existe uma mulher. E a relação do homem e da mulher, do positivo e do negativo, ela é uma relação que deve estar embasada no amor mútuo. E o amor mútuo, ele é respeito, porque quando não é respeito, ele se torna a fatalidade, né, o fanatismo. E quando ele se torna a fatalidade, aí a gente tenta sempre querer moldar o outro à minha maneira, fazer com que o outro faça do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. E aí começa a haver nas relações o não entendimento, as brigas, e o mesmo na relação então entre
pais e filhos, que é interessante. Por exemplo, numa relação entre pais e filhos. Você, às vezes, quando a gente tem família grande assim, de repente está lá uma mãe ou o pai falando, porque o meu filho fulano é isso, aquilo. Se você concorda, minha mãe às vezes vem reclamar dos meus irmãos para mim, se eu concordo com ela, ela fica brava comigo. Não, mas não é assim, porque ele é bom. Porque na essência ele é bom. Ela como mãe, se sente no direito de, eu posso falar, porque ele é meu filho. Mas vai outro falar, né? E ela não admite que o outro fale mal de um filho seu. Por quê? Porque ela tem dentro dela consciência da minha extensão de amor para com ele. Então, e aí se sente no direito, ele é meio assim, assado. Mas se a vizinha falar e concordar com ela, ela briga com a vizinha. Mais ou menos isso. Quando se fala também, Silvana, sobre essa igualdade, né? A Sidney fala muito sobre que o amor é a conscientização de que eu e outros somos um, que ninguém é inferior ou superior, que somos todos iguais. Então, se vê também como perfeito, como todos são, isso é igualdade. É igualdade. Lá em casa é um grande treinamento, tá? Porque lá em casa costuma ser um pouco diferente do normal, tá? Então, normalmente nas casas das pessoas normais, a esposa é que cuida de determinadas coisas, assim, né? Então, lá em casa, essa coisa da igualdade, ela é 80% do Adriano de algumas coisas e eu sou 20%, né? Então, não é meio 50%. Então, esse é o nosso treinamento lá, de igualdade, de papéis e as diferenças, de trabalhar essas diferenças, porque lá em casa é assim. Eu chego e falo, nossa, não tem sabão em pó para lavar roupa. Ele fala assim, já comprei, né? Então, a igualdade, a diversidade, né? É uma coisa interessante porque, às vezes, coisas que eu não tenho a menor ideia, ou que eu não faço, ou que eu não sei, ou que eu não tenho muita afinidade, ele faz tudo. Mas então, aí é o se completar como marido e mulher, né? Então, as qualidades de ambos se completam então a gente fica igual porque os dois se completam e a gente consegue administrar todas as coisas com essa... O que na sua casa não é anormal em relação aos outros? O que tem lá? É comida? O que é? Não. Convida nós, né, José? Opa, tá na hora, já passou do horário de convidar. Então, porque eu também nunca me convidou para jantar na casa dele. Ah, é, né? Tá bom, vou convidar você para jantar lá. Tá bom. Eu sou boa de cozinhar, eu sou boa. Tá? Nesse 80% já está incluso o Adriano na panela, o Adriano fazendo tudo. Não vem com essa conversa, não. É porque num lar tradicional, quem cuida desses detalhes todos é a esposa, né? Então, na minha casa, eu tenho uma pessoa que faz tudo para que eu tenha tempo para Seitinoye. Então, por isso que existe essa diferença, né? De papéis, que seria o meu e é o dele. Então, ele faz tudo isso, ele treinou para fazer tudo isso, em função de que, desta forma, você tem mais tempo para se dedicar para o movimento da Seitinoye. Então, lá em casa, tem muita coisa que é diferente, mas tem uma razão de ser essa diferença, né? Mas isso é normal. Isso é normal. É normal também, não é diferente, não. É normal, é natural. Essa compreensão mútua se torna algo tão normal para a felicidade do outro. E a missão do marido é essa mesmo também, né? De fazer com que a sua esposa cumpra a missão com que ela nasceu nesse mundo fenomênico. No teu caso, essa sua missão grandiosa de estar levando a verdade às pessoas através do seu trabalho. E seu marido também, como seguidor da filosofia da Seitinoye, também com certeza compreende isso e também ele te ajuda e muito fazendo isso. E ele me treina. Sim. Ele me treina em muitas situações, né? Tipo, ele limpou a casa e eu entrei atordoada, cansada e nem notei, né? Então, ele me treina. Então, eu estou sempre sendo treinada pelos dois homens da casa nesse sentido. Por isso que é importante usar do elogio, né? Isso. Já existe um livro chamado A Felicidade da Mulher, volume 1 e 2, e onde elas aprendem a serem dóceis, meigas, e aí, acima de tudo, elas começam a manifestar elogio, né? Então, na verdade, o Adriano, para quem conhece ele, sabe que ele é uma pessoa de um caráter
muito elevado, ele é um excelente um profissional, tudo que ele faz bem feito. Agora imagina em casa, a Silvana chegando, a casa limpa, ela nem diz muito obrigado. Não, precisa agradecer. Então, esse é o... Adriano é santo já. Adriano já é santo. Esse é o aprimoramento espiritual meu, né? É. Mas essa situação é uma situação bastante interessante, até voltando ao assunto da questão da religiosidade. O professor Seiichi Taniguchi ele diz aqui que, claro que para o mundo da religião é importante que se tenha um mestre fundador, uma pessoa que iniciou um movimento religioso, porque é necessário ter um elo que leve o homem de volta a Deus. E esse elo, na Bíblia, sempre teve pactos do homem com Deus, a nova aliança, um monte de coisa assim, que sempre tentando levar o homem que se apega demais ao materialismo, a tudo aquilo que é limitado e prazeroso e tal, fazendo com que o homem reflita sobre o lado espiritual, o lado invisível, e valorizar a vida nesse sentido. E aí, então, ele diz aqui no livro, desse alegre e agradável jornada da vida, ele fala uma coisa bastante interessante, que é sobre este elo. Ele fala assim, que o amor pelo ser sublime salva a humanidade. Então é preciso haver uma ponte ou elo para chegar ao outro lado, que é o lado espiritual, ou seja, a guinada na mente. Nada se pode fazer se o elo estiver rompido. Então ele diz assim que a nova civilização, ela não pode ser uma civilização que suscite a ruptura entre diferentes povos. Ou seja, respeitando a diversidade que se manifesta através da cultura, da religião. E o movimento da Seichonoye, que é esse movimento maravilhoso, hoje a orientação do Supremo Presidente é no sentido de a gente cuidar para que nós também, como dirigentes, líderes da Seichonoye ou seguidores da Seichonoye, a gente não se torne fanático religioso, criando uma fé distorcida na nossa vida. E isto é maravilhoso. Acredito que o senhor que está assistindo esse programa agora e que já gosta do programa, é um preletor da Seichonoye, um divulgador da Seichonoye, um dirigente ou um cara que ama a Seichonoye, é um adepto da Seichonoye, pode ajudar a gente a manter esse programa, se tornar um mantenedor do programa Seichonoye. Para maiores informações, você pode ligar 0800 770 2600, que o atendente lá vai explicar direitinho como o senhor pode fazer para nos ajudar a continuar propagando aí para o nosso país esta fé verdadeira de Deus único, de Deus que é amor e que se manifesta na diversidade da vida. Quando a gente aprende a respeitar esse Deus que se manifesta através da diversidade da vida, de maneiras diferentes, religiões diferentes, cultura diferente, a gente está aí rumando realmente para a paz mundial. E este, na verdade, é o grande cerne da Seichonoye, né? Unir todos os pensamentos religiosos, todas as religiões em prol da paz mundial. Então, esse grande projeto de manifestar o amor é o papel de todas as religiões. E é isso que a Seichonoye faz, essa unicidade de todas as religiões. Maravilha. Que livro que é esse, professor José Maria Coelho? Esse nosso Silvana? Alegre e agradável jornada da vida. Alegre e agradável. Apenas R$12. Okay. R$12. Silvana, esse que o professor Seiichi Taniguchi escreveu para a senhora. Sim. Serem todos iguais, página 64, última linha. 64. Serem todos iguais, sem nada que os difere, isso jamais pode ser verdade. Sim. Mas, por outro lado, é um grande equívoco enfatizar apenas as diferenças e ignorar o desejo de igualdade. Tal postura não está em conformidade com a consonância entre diversidade e igualdade. É uma atitude discriminatória que só considera as diferenças e isso, obviamente, é contrário à verdade. Então, enquanto manifestado no mundo fenomênico, somos seres iguais, independentes, digamos assim, iguais, mas diferentes, né? Exatamente. Cada um cumprindo a sua missão. Exatamente. Graças a Deus que somos assim, né? Se fosse tudo igual, não tinha graça, né? A pessoa, cada um com as dois suas Amaria peculiaridades. igualzinho, dois Iana igualzinho, pelo amor de Deus, né? Cada um com as suas características, suas qualidades, com as suas Exatamente, peculiaridades. Enfim, e as pessoas se unem, se juntam, justamente para uma complementar a outra em vários aspectos, em várias posições da vida, né? Sim. Falando em... Você falou lá da sua família, o José Maria em outros programas já citou o caso da família dele também, da mãe. Você citou agora há pouco o caso do marido, o Adriano, colega de trabalho da gente na Seichonoye do Brasil, né? Gostaria de ouvir da Silvana e do José Maria, nessas andanças todas de vocês,
casos que a gente ouve assim, que você fala assim, meu Deus do céu, né? E lá no Rio Grande do Norte, uma pessoa que foi num seminário da Luz, que não tinha perdido a voz, pediu uma orientação pessoal, a mãe e ela desesperadas, né? Porque a moça tão bonita, jovem ainda, acho que tinha uns 18, 19 anos, tinha perdido a voz, o que poderia ser feito? E na época ela foi orientada a fazer oração de gratidão aos seus antepassados, porque durante a conversa foi comentado por elas sobre a perda do pai, de um tio. E aí, como estava também na época da festividade do Santuário Roso, foi comentado para ela, aproveita a oportunidade, vai, agradece os antepassados, agradece seu pai, né? Que o pai tinha falecido, na verdade. E aí, no seminário seguinte, estava ela lá falando, dando relatos de experiência. E essas coisas aumentam muito a fé da gente, né? Fala, caramba, como que pode, né? Então, eu gostaria de ouvir da Silvana e depois do José Maria, se vocês lembram do bate-pronto assim, esses depoimentos assim que como muda a vida de alguém quando se pratica o ensinamento da Seichonoye. Eu pessoalmente nos seminários, quando eu estou como orientadora em muitos seminários, é um índice muito grande de mulheres, né? Muitas vezes já com idade de 50, 60 anos, mulheres que estão ali infelizes porque na juventude foram abusadas sexualmente pelos pais, enfim, foram molestadas e que sofrem. Então a gente termina tendo um contato muito direto com essas mulheres, né, em função de própria experiência de vida nisso, e orientando essas pessoas e até acompanhando muitos casos de mulheres assim, para que realmente consigam encontrar o caminho. Então, tenho acompanhado vários casos assim pessoalmente, por telefone, por e-mail, e que a gente dá orientação, né, da Seichonoye, e essas pessoas realmente começam a desabrochar, a mudar a vida, a melhorar em função de perdoar a pessoa que molestou. Às vezes, muitas vezes, na maioria dos casos, é o próprio pai, os padrastos, né, que acontecem essas coisas, e com a orientação da Seichonoye, com a prática de ensinamento, essas pessoas conseguem redirecionar a vida. Então, é uma emoção muito grande você estar no meio e poder se oferecer em prol de beneficiar essas pessoas. Então, são vivências fortes que a gente vive na orientação da Seichonoye, ajudando as pessoas. Muito obrigado. E isso emociona, né? Isso que dá força espiritual para a gente continuar. Compreender Deus, né? Eu acho que o importante é você compreender Deus. Quando você compreende Deus, você passa a viver a vida maravilhosamente bem. E dessas experiências, assim, eu vi lá em Novo Hamburgo uma senhora que chegou na cadeira de roda lá, o cunhado levou para tomar orientação pessoal, porque o marido tinha trocado ela por outra e ela não dava mais, e ela começou a fazer oração de perdão. Aí isso eu vivi depois, porque quando eu voltei lá, uns 30 dias, fui fazer um seminário lá em São Leopoldo, chegou a mulher lá andando, né? Ela só mancava um pouquinho, daí ela disse ainda, eu vou sair daqui sem mancar. E a mulher fez na oração, a boa oração mútua lá, a mulher saiu andando. Então, o nome dela é Lourdes, ela mora lá em Novo Hamburgo. E, enfim, ela, na verdade, para a gente, eu penso, foi um anjo, né, que faz com que renove a fé da gente, né? A nossa fé que se renova quando a gente vê que a fé verdadeira faz com que mude a vida da pessoa para o melhor. E é isso que a gente está vivendo, essas experiências maravilhosas aí na Seichonoye. Muito obrigado. Muito obrigado, José Maria Coelho, Silvana Cassimiro de Souza. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez, lembrando, livro agradável, Alegre e Agradável Jornada da Vida. Toda hora eu erro o nome desse livro, porque não sei porquê. É que você está falando em japonês, é ao contrário. É ao contrário, né? Alegre e Agradável Jornada da Vida, apenas R$12 mais o frete. Então, sugestão, adquira esse livro, leia várias vezes e doe também um para os seus amigos, ou por que não doar 2, 3, 4, um para cada amigo, e fazê-los ainda mais felizes do que já são. Muito obrigado aí a todos que colaboraram e colaboram sempre com os domingos da Seichonoye, com os seminários da Seichonoye, e que sejam cada vez mais felizes. Muito obrigado.
Decisão em prol das futuras gerações. Um livro de autoria do Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, que com certeza, lendo-o, você vai mudar o seu conceito a respeito de Deus, da natureza, do viver do homem, porque aqui ele explica de que maneira nós podemos viver o nosso dia a dia, auxiliando-nos uns aos outros, homens com os homens com a natureza com os homens e os seres vivos com os seres humanos, enfim, de que maneira o professor Masanobu Taniguchi nos explica aqui desse viver religioso que podemos então estar colaborando para uma vida não só nossa, mas das futuras gerações, uma vida cada vez melhor. E logo aqui na primeira parte do livro ele fala assim: inversão dos papéis entre Deus, a natureza e o homem. Ele fala aqui também sobre a energia nuclear, o problema é da irradiação quando há um acidente, por exemplo, numa usina nuclear. A irradiação que provoca um dano danado, não só aos seres humanos, mas aos seres vivos, aos planetas. Mas também a gente vai entendendo que a irradiação mental que as pessoas provocam dentro de um lar, dentro de uma empresa, na sociedade, causa um dano danado. Como reverenciar e agradecer mais a natureza? É só ler o livro Decisão em Prol das Futuras Gerações. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.smi.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Boas energias saltaram da tela e fomos vivificados por mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Vai ver, é Deus quem está rezando por um milagre. Você acreditar mais nele. Forte, né? Então, concretize isso agora mesmo em nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. É que os grandes mantos misericordiosos de Deus cubram de bênçãos você e seus familiares. Até a próxima. Tchau, tchau.